eu fiz um grupo onde eu faço os meus investimentos e o que eu quero é lucro. O que eu quero é ganhar dinheiro. O que eu quero é contemplar pelo sorteio e vender a carta com lucro. Então, eu preciso que a probabilidade haja a meu favor. O que esse grupo faz é isso. Possibilitar uma probabilidade absurdamente maior do que qualquer outro grupo que tenha por aí. A gente está aí para tirar as dúvidas de vocês. Então, se já tem dúvidas, estou aberto aqui as perguntas para... Na hora que, vamos supor que a gente fez toda a estratégia, vou passar lá para a sua empresa fazer a venda dessa carta contemplada. Hoje, a administradora, na hora de transferir esse consórcio, ela usa mais ou menos o mesmo critério que hoje é utilizado quando uma pessoa financia um imóvel? Tipo, a parcela não pode comprometer no mínimo 30% da renda dele? Algo nesse sentido? Sim. Quando tu é o consorciado e tu mesmo contempla a tua carta, os critérios são bem mais fluidos do que quando alguém está comprando uma carta já contemplada. Quando tu mesmo contempla a tua carta, a administradora já costuma ter todo o histórico de pagamentos teu, já te conhece melhor. Quando alguém chega do nada comprando uma carta, ele está literalmente assumindo uma dívida perante o grupo de consorciados. E a administradora, então, tem que fazer a verificação de que está tudo certo em relação àquele novo credor, que é credor não da administradora, mas sim de todo o grupo dos participantes. Então, tem todos esses critérios. É um pouco mais tranquilo do que um financiamento imobiliário, mas também existe isso, e a regra essa da prestação do salário, no caso da renda comprovada, ser de 3 vezes o valor da prestação, ela é padrão. Agora, nota uma questão importante nisso, que normalmente para o mesmo valor de consórcio, ou para o mesmo valor de imóvel, para o mesmo valor de financiamento, o valor da prestação do consórcio é consideravelmente menor do que o valor da prestação de um financiamento, para o mesmo valor de crédito. Então, as pessoas que não são aprovadas no financiamento porque o salário comprovado não bate aquelas 3 vezes o valor da prestação, o salário costuma conseguir bater as 3 vezes a prestação do consórcio. Então, isso torna mais simples o consórcio e acaba trazendo uma boa leva de compradores para as cartas contempladas por esse motivo. E essa análise, a empresa de consórcio, ela já faz antes mesmo de eu fazer a venda, de fazer a transferência? Ou pode acontecer do cara comprar a carta de mim, fazer a transferência e só depois ele não conseguir usar porque ele não tem comprovação? Não. Quando é feita a compra da carta contemplada, a análise é feita na compra da carta. Pode ser que ele não possa usar porque o imóvel dele, que ele está querendo comprar depois, tem algum problema. O imóvel não é analisado no momento da compra da carta, mas o crédito e a possibilidade dele comprar a carta já inclui isso, sim. Perfeito. Fabrício, reforçando ali o que o Maico levantou, o que acontece quando a pessoa ela é contemplada e por algum motivo a parte burocrática, análise de crédito não passa, não aprova? Vamos supor o seguinte: eu vou comprar 5 cotas. Hoje eu consigo pagar isso. Mas aí na hora de utilizar a carta, por motivos de comprovação de renda, isso, aquilo, tal, não aprova. Como é que fica daí? Na verdade, a carta já está contigo, a comprovação de renda tu não vai precisar, porque tu já comprovou na base tu estás pagando os teus consórcios. Então, tu não tem esse problema se tu não conseguiria comprar uma carta já contemplada, mas as que tu já tem já são tuas. Então, esta parte da análise de crédito não vai ser levada em questão. Tu já está com ela. Entendi. Ela já é tua, tu já está pagando. Se tu deixar de pagar, seja com o imóvel em garantia, seja sem o imóvel em garantia, tu vai estar com uma dívida. Então, é melhor que essa dívida esteja coberta por um imóvel, efetivamente. Entendi.
Então, tu não vai ter esse problema. Tu vai ter toda a análise, isso sim, do imóvel que tu está comprando para garantir, mas isso é até uma garantia para nós mesmos que estamos comprando o imóvel, de que está tudo certo com a documentação dele. Não, perfeito. É porque eu fico assim, ó, eu fico muito preocupado nessa questão da contemplação, a segundo passo, né? Depois que a gente é contemplado. Sim. Eu tive... Não, e no caso de tu querer vender a carta contemplada, aí não é feita análise nenhuma mesmo. Porque aí vai ser feita análise de quem está comprando a carta. Perfeito. Eu tive um amigo recentemente que foi contemplado, uma outra empresa aí, e ele passou por um processo muito burocrático que levou alguns meses, e o cara, ele é empresário, ele é rico, empresário, e passou por um sistema burocrático muito forte, que teve que comprovar, enfim, né? Então eu fico às vezes com medo, assim, de, pô, na hora de tu querer utilizar o crédito, a gente vai passar por um sistema desse, que isso, aquilo e tal, que vai começar a enfrentar dificuldades, mas, né, essa é a minha maior preocupação. Não, se tu contempla a tua própria carta, não tem esse tipo de preocupação. Se tu vai comprar ela, aí sim, aí a coisa, até porque infelizmente no nosso país o cara ter dinheiro não quer dizer que esse dinheiro esteja tudo organizado. De repente o cara tem dinheiro, tem empresa, tem isso e tem dívidas trabalhistas enormes porque não paga impostos e tudo mais. Exato. Toda essa análise ela é bem criteriosa quando a pessoa entra querendo já comprar um crédito com pressa e não quando já vem planejando, como é o caso de quem contempla a própria carta. Então, Fabrício, minha dúvida é o seguinte, como seria essa questão da venda da carta? Onde teria alguma empresa no qual disponibiliza a carta e ela sabe onde estão esses compradores? Como é que seria essa questão? Eu tenho fila de espera de interessados em comprar carta. Eu abri a empresa Mais Valor Consórcios, que é justamente uma empresa que faz essa intermediação de cartas contempladas e não contempladas aí no mercado. Então, todas as cartas da Mega Combo que são contempladas ali pelos clientes investidores, elas são negociadas através da Mais Valor. Claro que se tu tiver algum amigo, alguém que queira comprar a tua carta, tu pode fazer isso por conta própria, sem precisar da gente. Mas, querendo contar com a gente faz toda essa intermediação aí sem custo extra para os clientes da Mega Combo. Ah, entendi. Então, sendo cliente da Mega Combo, essa questão da venda não entraria taxa, né? Porque já seria cliente da Mega Combo, é isso? Isso aí. Show, valeu, obrigado. Nádia. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Eu estava pensando em fazer um consórcio para construção. Sim. Se a gente não tem nada de dinheiro, a gente pode fazer um consórcio com aquele lance embutido, né? Sim, mas só o lance embutido não vai te garantir contemplação. Muito pouco provável que tu consiga isso. Até tem alguns grupos onde tu concorre com menos pessoas e tudo mais, e tu tem uma probabilidade um pouquinho maior de contemplado que só com o sorteio. Mas é aquilo, são 3, 4, 5 anos, de repente, para tu conseguir uma contemplação, fazendo uma só carta, em média. Uhum. E se eu tenho, por exemplo, se eu preciso de 500 mil para construção, mas eu já tenho 250, eu posso fazer uma carta de 500 mil e dar o lance de 250? Pode, e tem uma chance, pegando um grupo certinho, a gente faz uma pesquisa de grupos aí já em andamento, tu tem uma probabilidade gigantesca, praticamente certeza. Certeza nunca dá para prometer, mas os lances, a gente tem conseguido contemplação na casa ali dos 40%, 45% de lance. Em alguns grupos até menos do que isso, 38%, mas aí para crédito um pouco menor. Desculpa. E quando eu faço isso, eu dou os 250 que eu tenho numa carta de 500 mil, eu fico com 500 mil na mão? Isso. O crédito é 500 mil. Só que tu já tem metade da tua dívida paga. Isso que eu queria saber. Entendi. E aí eu continuo pagando a mesma prestação? Na verdade, dependendo do grupo, normalmente a gente procura um grupo onde tu consiga diluir o teu pagamento do lance nas prestações restantes. Quando a gente faz isso, tu fica com a prestação, tu mantém o prazo do teu consórcio,
mas diminui o valor da prestação. E é um bom negócio isso. Sim, sim, acaba saindo bem mais em conta do que, por exemplo, tu financiar os 250 mil que te faltariam. Rafael. Oi, Fabrício, boa tarde. Tudo bom? Bom. Primeira pergunta é sobre esse grupo que você lançou, né, agora. Pelo que eu vi, são 650 cotas com 2 contemplações mensais. Duas contemplações por sorteio e quantas o grupo permitir por lance. Certo. Então, assim, por contemplação mensal sem lance, ainda dentro do plano é 220 meses, é isso? 216 meses. 216 meses. Aí, nesse caso, a gente teria 432 contemplações dentro do período. Isso mesmo? Pelo sorteio. Tá, pelo sorteio. Aí, quem não der lance, aí vai ser contemplado só no final do período mesmo, dos 218 Na verdade, meses. a gente tem boa parte dos participantes dando lance. Então, a ideia é, inclusive, que o grupo acabe antes do prazo total, por conta das entregas extras que acaba tendo com o valor do lance, que complementa o saldo normal do grupo. Entendi. Tá certo, entendi. O outro ponto é o seguinte, né? Sobre a sua outra forma de trabalhar aí, que é a questão da comercialização das cartas contempladas. Esse serviço da venda, né? Que você disse que tem fila de espera para venda, para compra, melhor dizendo. Esse é um serviço garantido? Assim, se eu for contemplado e quiser vender minha carta, é garantido? Você tem esse dado registrado no contrato, alguma coisa nesse sentido? Não tem. É o que eu falo, é o que eu venho fazendo há 20 anos e é o que eu venho entregando há 20 anos. Então, eu não tenho nenhum contrato que eu digo, eu te prometo, sem dúvida nenhuma, de que em qualquer situação eu vou te vender a tua carta contemplada. Agora, para contextualizar isso, eu passei por um período agora meio conturbado de doenças na família e passou 1 ou 2 meses em que eu não consegui dar vazão na venda das cartas contempladas dos clientes que contemplaram naquele mês específico. E essa carta, naturalmente, ficou acumulada ali naquele mês, no outro mês, enquanto, em paralelo, eu estava abrindo essa nova empresa. Então, eu, como pessoa física e como única pessoa cuidando disso, não estava conseguindo gerir essa questão. E a empresa que eu estava montando para fazer isso ainda não estava pronta, não tinha equipe treinada para poder fazer isso com segurança para os clientes. Então, deu uma demora ali de 1, 2 meses para a carta ser vendida. No momento em que a gente abriu realmente a empresa, com a equipe treinada, com tudo pronto para começar, em 2 semanas, a gente tinha já 30 milhões em créditos que as pessoas estavam demandando no mercado em cartas contempladas. E a gente tinha acumulado de 1 mês e meio, 2, que eu não tinha dado conta por conta das questões de saúde aí da família, a gente tinha por volta de 1.800.000 em crédito disponível. Então, a procura ela é muito, muito maior do que a oferta. Tá certo. Só a última pergunta, tá? Sobre o valor, né, que é comercializado o crédito. Porque eu vou usar um exemplo bem simples. Sim. Tenho crédito de 100 mil, né, pago parcelas de R$1.000. Fui contemplado no 3º mês. Então, eu paguei R$3.000 e fui contemplado com essa carta. Isso, R$650, na verdade, cada um. Tá. É que eu tô dando um exemplo à parte, mas, enfim, nesse seu caso. Tá. Como que é valorado o valor da minha venda de crédito? Quanto assim, é um valor livre ou vocês têm um parâmetro, um percentual de margem de lucro que comercializa? Sim, a gente entrega para quem está comprando um crédito que seja mais barato do que um financiamento. Sim. Só que o crédito do consórcio ele é tão mais barato do que um financiamento que a gente chegando num ponto intermediário entre o quão barato foi o crédito que a gente contemplou versus o quão caro é um financiamento, chegando nesse meio termo, a gente tem um baita de um lucro na venda da carta contemplada.
Então, o que a gente faz de conta, na prática, é trazer ao valor presente o custo daquela dívida, daquelas prestações restantes do consórcio para quem está comprando. Eu falei mais cedo aqui, eu tenho um vídeo no YouTube que chama Lucro de 24 mil em 17 meses. Nesse vídeo, é só procurar no YouTube por esse título que tu encontra. Nesse vídeo eu mostro como fazer essa conta. Tá, então existe uma metodologia, assim, vamos supor, se eu chegar com crédito aqui hoje, com uma carta contemplada, e acionar você, a sua empresa, para fazer a comercialização, vocês já meio que estipulam qual seria o valor de mercado para fazer a venda. Exatamente, eu vou te dizer, olha, tua carta vende entre tanto e tanto, dependendo da tua pressa em vender ela mais rápido ou esperar um pouco mais para buscar um pouquinho mais de valor, ela vende dentro desses parâmetros. Se tu procurar vendedores que sabem menos matemática, eles vão te dar uma regra de bolso, que é a tua carta vale 30% do valor do crédito. Uhum. Se tu procurar vendedores que te garantem a venda, a recompra dessa carta, eles vão te oferecer entre 17% a 22% do valor do crédito. Por quê? Porque essa é uma conta fácil de fazer e que mais ou menos garante que eles nunca vão ter prejuízo comprando uma carta dentro desses parâmetros. Só que normalmente eles fazem isso porque eles não sabem fazer a conta certa e fazem isso com uma ampla margem aí de segurança, porque sabem que o mercado também tem gente que compra sem fazer a conta correta e só pensa se o valor da prestação cabe no orçamento e o resto enfia goela abaixo. Entendi. Mas a conta certa eu mostro como fazer ali naquele vídeo. Tá, já, Fabrício. Obrigado, viu? Tchau, Fabrício. Boa tarde. Tudo bom? Minha pergunta, acho que ia em linha com a do Rafael, acho que já foi respondida. E aí, colocando em cima dela, então, a pergunta era com relação a como é feito o cálculo, né? Uhum. E você finalizou agora a sua resposta, meio que colocando que para quem não sabe fazer o cálculo hoje no mercado, fica algo entre torno de 15% a 30% do valor da carta de crédito. Mais ou menos por aí. Eu diria que 25% a 30%, pelo menos. 25% a 30%. Legal. E aí, nas suas aulas, você diz que o interessante é a gente conseguir vender essa carta até o 6º ano para conseguir ter um ágio interessante nessa negociação. Isso aí. E aí a pergunta que fica, adicional, digamos assim, a que o Rafael já conseguiu a resposta, seria o que a gente faz com as cartas remanescentes, né? Eu tive uma carta que não foi contemplada até o 6º ano. O que eu faço com ela? A gente dá um lance para tentar quitar e vender? Ou a gente vai até o fim e pega o dinheiro lá no fim, corrigido? Como que essa metodologia lida com essas cartas? Então, eu tive essa pergunta hoje no direct lá no Instagram, estava respondendo para uma pessoa exatamente isso. Eu normalmente só continuo pagando. Eu vou pagando toda a minha estratégia eu vou pagando todas as cartas e não me preocupo muito em quando vão contemplar, porque eu sei que a métrica das médias vai me trazer um resultado final positivo no conjunto delas. Algumas que demoraram para contemplar, e aí depende do plano em que a gente está. No plano exclusivo não tem, por exemplo, lance fixo, só tem lance livre. Nos planos em que tem lance fixo, eu costumo ofertar o lance fixo, mesmo não sendo mais interessante a venda daquela carta se contemplada pelo lance fixo. Porque se a gente tem um lance fixo de 30% e eu já paguei uns 30% da carta, vai ficar um percentual muito alto pago para valer a pena para alguém contemplar, dar uma entrada tão alta para alavancar tão pouquinho. Sim. Mas, de repente, a margem, mesmo que eu contemplasse no sorteio, a margem já estaria diminuindo de tal forma que, de repente, vale a pena eu contemplar essa carta,
e, tendo pago aquele valor, receber o valor, a rentabilidade sobre todo o crédito, e não só sobre o valor que eu paguei até então. Então, quando é que eu faço esse tipo de estratégia? Num momento como agora, em que a gente está com a taxa de juros lá em cima, e eu tenho um caso específico, eu tenho uma carta aqui que eu já paguei por volta de 50 e poucos mil reais. E é uma carta de cento e poucos mil, 150 mil, 140. E essa carta, quando contemplar, eu sei que eu posso aumentar ela para 200. Porque era de um grupo que tinha essa característica. Então, se eu já paguei 50 e poucos mil, se eu der um lance fixo, for contemplado por ele, e ele vai dar por volta de 20 e poucos mil, eu vou ficar com 70 e qualquer coisa mil pagos, numa carta de 200 mil, essa carta vai estar rendendo sobre os 200 mil, numa aplicação de renda fixa, enquanto eu continuo pagando as prestações dela, que são menores do que o rendimento, sobre um valor que eu paguei de 70 e poucos mil até então, mesmo contando o lance. Agora, nesse exemplo, se, por exemplo, você não pudesse aumentar o crédito, no caso, Ainda seria uma assim eu carta que não teria... teria muito interesse no mercado, né? Seria uma Não, mas carta morta, digamos assim. ainda assim eu teria uma carta, eu teria pago 70 e poucos mil para um crédito de 150. Ela não seria tão interessante para os compradores, apesar de que tem gente que compra, mas ainda seria interessante obter essa rentabilidade sobre os 150 mil, e em vez de só deixar o dinheiro que eu já paguei, ou o valor que eu estou pagando naquele lance, pura e simplesmente parado, rendendo só sobre ele, numa aplicação tradicional. Entendi. E aí você, ao invés de você render em cima de 50 mil, você estaria rendendo em cima de 150 nesse caso. Isso aí. E aí você manteria até o fim para poder resgatar esse dinheiro todo e investir novamente. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, no final dos grupos, você consegue resgatar o dinheiro ao invés de ter que usar a carta, né? Sim, quitando no final ou no momento em que tu fizer a quitação do saldo devedor. Então, Entendi. e aí, Não, legal. dependendo do momento, tu tá com aquele crédito lá e ele tá rendendo para ti e tá formando patrimônio para ti numa velocidade maior do que o teu dinheiro estaria numa aplicação tradicional. Sim. Agora, de repente, E, surge uma oportunidade de comprar um bom imóvel no mercado e tu já tá com o crédito na mão. Então, tu abre possibilidade para outros negócios que tu não teria se não tivesse o fluxo como um todo correndo. Então, eu não me preocupo muito com as cartas que demoram, porque elas abrem outras oportunidades diferentes da venda, que ainda assim são muito lucrativas. sim, legal. E esse tipo de consultoria, a gente entrando nesse grupo agora com você, é algo que a gente vai ter durante o processo? Tá todo mundo junto no mesmo barco. Eu brinco que mais do que trazer novos clientes para dentro de casa, eu acabo fazendo novos amigos com quem eu posso conversar sobre um assunto que eu gosto de trocar ideia, que são os investimentos. Então, a ideia é justamente essa. Fabrício, acabei de contemplar minha carta, está em tal situação, o que a gente pode fazer aí para lucrar mais com ela? Vendo ela, faço isso, eu tenho tal coisa acontecendo aqui, o que tu acha desse negócio? E a gente vai trocando ideia. Legal, show de bola, cara. Valeu. Isso aí. Marco. Tudo bem? Boa tarde aí, Fabrício. Tudo bom, Marco? Tira uma dúvida, eu já li o conteúdo todo, mais de 3 vezes. Eu sou interessado de fazer tipo um plano de aposentadoria. E eu estava para entrar nessas 10 cartas. Sim. Qual é a minha dúvida? Eu estava fazendo aquele cálculo do 7% ao ano, nas correções. Eu sei que o crédito aumenta também. Eu sei que o crédito. Eu já tenho 2 da Porto Seguro, fiz outros mais. Já dei lance, já tirei. Só que eu queria fazer essa de 10 cartas. Minha preocupação é isso lá na frente ficar inviável de valor. Tipo assim, se eu tenho a disponibilidade sem assim, afetar meu dia a dia,
X para as 10 cartas. Mas daqui 18 anos são 216 meses, certo? Lá para frente. O meu medo, receio, né? Medo não tem. Estou falando receio de que chegue uma prestação, que eu fiz assim, um cálculo grosso, 7% ao ano, e ficar inviável as prestações, entendeu? Vamos dizer que seja contemplado, mas não vão ser todas. Entendeu? Sim. Pela sua experiência, o que você orienta aí? Então, o que acontece? A gente tem a inflação. E o INCC ele está corrigindo a inflação. Então, se a gente for... o 7% é uma média dos últimos 20 anos, mas é uma média que tem nela 17% de correção que aconteceu por conta de uma pandemia que teve no meio da bagunça. Porque senão a correção estava bem mais baixa do que isso. Tanto que agora que já passou, o somatório dos últimos 12 meses é de 13 e pouco, 3,2%, 3,4%. Então, a tendência é que não aumente tanto assim, principalmente enquanto a gente tiver os juros altos, e os juros nunca vão cair tanto assim, no final das contas, porque a gente está no Brasil e, por mais que o Brasil, eu também não acho que o Brasil vai quebrar, eu também não acho que ele vai virar país de primeiro mundo na minha encarnação. Então, os juros estão altos, a inflação está sendo segurada. Se a inflação disparar, os salários também são corrigidos. Então, a gente tinha que lá em 94, quando saiu o Plano Real, uma nota de R$100 conseguia fazer o rancho inteiro. Hoje, com uma nota de R$100, não dá nem para comprar o pacote de fralda das crianças. Então, essa é uma preocupação que eu não tenho, é correção com a inflação. É claro que eu sempre digo que, cara, se tem um salário hoje que pode correr o risco de não aumentar tão parelho com a inflação, se a empregabilidade é menor, sempre é bom ter planos de segurança, planos de contingência. Então, tu já tem uma reserva, tu já tem uma reserva de emergência, tu já tem isso. E, além de tudo isso, tu tende a ter correções nos teus rendimentos, nos teus recebimentos sobre o trabalho ao longo do tempo, eu não vejo como uma preocupação. Mas não, eu tenho medo de parar de ter a minha renda, dela não corrigir, de eu ainda não ter nenhuma reserva para dar conta de qualquer eventualidade. Aí a coisa começa a ser mais preocupante. Então, no teu caso, eu não veria motivo para preocupação, até porque com 10 cartas, a tendência é que algumas delas contemple ao longo ali do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, e aí tu já está vendo o tempo acontecer, o tempo passar, as correções acontecendo nas tuas cartas, e tu pode optar por aí. Eu vou, em vez de refazer essa 10ª que eu contemplei, eu vou ficar com 9, eu vou ficar com 8, e tu ia reajustando o plano ao longo do caminho. Então, eu vejo como bem tranquila a situação. Eu aí, no receio para fazer uma segurança, eu ia fazer 5, em vez das 10. Por isso que eu vim te perguntar, porque, tipo assim, eu tenho esse dinheiro que vem de fora. Sim. Esse dinheiro é certo, não vai me prejudicar em nada, para 11 anos. Sim. Entendeu? Eu não vou mexer nesse dinheiro, já está certo, porque é do Estado, então não vai ter problema, vai ter que continuar me pagando. Então eu investi aí, entendeu? É como se fosse um plano de aposentadoria para mim mesmo. Não, para 11 anos eu iria com tranquilidade. Tu vai ter cartas contemplando e fazendo esse giro ao longo desse tempo com toda certeza. Com um conjunto de 10 cartas. E essa assessoria a sua, né? Você acompanha essas cartas, as contemplações com a gente? Sim, eu tenho uma equipe, eu tô gerenciando a equipe cada vez saindo mais do dia a dia da operação, mais de cuidado de cada detalhezinho operacional, mas eu continuo com a supervisão em cima de tudo, até porque todos os meus rendimentos são investidos dessa maneira. Então, eu não tenho como... Fabrício, e se algum dia tu cansar disso? Cara, eu não posso cansar disso.
Eu acabei de fazer mais 10 cartas, eu tenho 18 anos, pelo menos, eu tenho com as minhas aqui pela frente. Então, eu estou direto em cima disso, todos os meus investimentos giram em cima desse negócio. Eu tenho falado com o Carlos aí, é um funcionário de vocês aí. Carlos Bones, Carlos Bones. Estava conversando com ele, eu até falei para ele, eu falei, tem que ser tudo de 100, não tem uma outra? Aí ele falou, para 80 também daria. O que você acha disso aí? Só para diminuir um pouco o valor, que a preocupação é isso no longo prazo, não agora. Entendeu? Com mais 2 que eu tenho, vão ficar com 12. Só que lá eu fiz errado. Eu não fiz assim no estilo de cartas pequenas. Eu coloquei uma de 370 e uma de 150. E tu já tem elas há quanto tempo? Já tem. Uma tem mais de 12 meses, a outra tem uns 10 meses, por aí. Eu não tirei do carro, uma do carro é uma imobiliária. Eu não tirei do carro porque eu não quis. Eu desse 30 mil, eu tinha retirado ela. Sim. Mais o fixo. Só que eu estou deixando contemplar, entendeu? Uhum. E ele me ofereceu 30% do imóvel se eu for contemplado sem lance. Ele mandou segurar, Porto Seguro, tá? Aí ele o corretor lá que me vendeu na época falou: segura que se eu for contemplado, a gente consegue recomprar. Aí eu fiquei na minha, não dei lance nenhuma das duas, entendeu? Eu fiquei quieto. Aí veio a sua modalidade aí, eu gostei mais. Antes eu deveria ter feito lá assim, picado com os valores. Acontece. O que tu pode fazer é, como tu fizesse um crédito relativamente alto lá, tu pode solicitar a diminuição do crédito. Então, tu diminui o valor do crédito que tu tem lá, tu tem uma margem onde tu consegue diminuir isso, o menor crédito possível do grupo, o maior crédito possível. Então, tu deve estar relativamente na parte superior dessa margem. Tu consegue diminuir o teu crédito, de repente, para 200 mil, para 220 mil. E, com isso, tu já diminui a tua prestação lá e te dá mais um prazo de tranquilidade aí nas que tu vai fazer para investimento. Entendi. E conta assim, a de 80 e 100, tem alguma... Não, aí eu diria, faz a de 100 mesmo, porque tipo, em vez de fazer 8 de 100... Não, 10. Fazer 10 de 80. Em vez de fazer 10 de 80, fazer 8 de 100. Eu diria para fazer isso, em vez de... Mas ficar com a de 100 mesmo, porque ela dá a melhor métrica aí de margem e tudo mais. Como o grupo é todo mundo fazendo cota de 100, deixa as métricas do grupo também mais redondinhas. Ô Fabrício, boa tarde, é Rubens. Rubens, tudo bom? Aqui, talvez só assessorando aí essa dúvida do colega aí anterior, foi uma coisa que você me pegou pelo gancho, é a questão do imposto de renda, né? Porque você manobra geralmente uma carta de 100 mil para vender a 30%, entre 25 e 35 mil, e não tenta declarar por fisco e pagar porcentagem. Isso no caso aí. dele lá da Porto Seguro, lá de 300 e tantos mil, e entre outras negociações, eu acredito que ele vai ter esse estresse aí. Com certeza, com certeza. Sobre o lucro, 15% fica pro leão. Pois é, eu julgo até também como uma tática, já que a gente está querendo fazer o efeito bola de neve, juntar dinheiro e de uma forma estratégica, imposto é uma maneira de você perder dinheiro, né? Então, não, com toda certeza, com toda certeza. Marcos? Assim que a gente assinar esse contrato, fizer o pagamento, a gente vai ter algum grupo específico para se comunicar, alguma forma de comunicação direta com todos, ou direta com você? Como é que vai funcionar isso? Quando tu assina o contrato diretamente com a Rodobens. A Rodobens, quando tu preenche o formulário de cadastro, a gente gera o contrato no sistema da Rodobens, como representante deles, gera o contrato no sistema da Rodobens, a Rodobens dispara um e-mail com os contratos, um para cada cota, e dispara também os e-mails com o link para o pagamento da primeira prestação. E aí, quando tu faz essa assinatura do contrato, a assinatura digital pela DocuSign, e faz o pagamento da primeira prestação, para cada cota tu vai ter um grupo e cota dentro lá do sistema da Rodobens. Tu conta aí com o suporte da Megacombo para
para te ajudar aí em qualquer dúvida em relação ao longo do caminho, e também com o suporte da própria Rodobens, caso tu quiser acessar direto por lá, ou para pegar uma segunda via de boleto e tudo mais. Aí tu tem área do cliente, que tu acessa pelo site, tu tem o aplicativo Rodobens Consórcio Fácil, que tu tem a listagem de todas as tuas cotas e consegue acompanhar o andamento do grupo. Quer dizer, é tudo bem digital, bem documentado aí ao longo do processo. E esse grupo que a gente está entrando, ele é somente de clientes ligados a você? Sim. Esse aí é um grupo exclusivo só para clientes da Megacombo e da Sociedade do Consórcio, que é a minha outra empresa, onde eu tenho alguns associados que também fazem a venda. Mas não é um grupo aberto da Rodobens. Ele é um grupo que ele tem características. O que acontece nos últimos anos? As administradoras começaram cada vez mais a inventar características para os grupos que facilitam a venda do consórcio. Por exemplo, vamos fazer meia parcela. Meia parcela vai facilitar porque a pessoa vai fazer um crédito de 100 mil, em vez de pagar 600 e poucos reais, vai pagar 300 e alguma coisa. E todo mundo se atira nesse tipo de coisa porque é muito bom para ser verdade. Imagina, eu vou fazer um crédito de 100 mil pagando uma prestação de 300. Só que esses grupos são uma falácia, porque se tu tem metade da prestação, tu tem metade da arrecadação. Então, na prática, eles contemplam muito mal. Então, tu compra gato por lebre. Só que é fácil de vender. Então, as administradoras vão lá e tentam fazer esse tipo de coisa. A Rodobens sempre foi muito restrita em relação a essas questões e sempre manteve os grupos mais ou menos coesos, com uma entrega adequada para o cliente e não pura e simplesmente preocupada com a parte da venda. Eu fiz o desenho desse grupo só com prestação cheia, nem com prestação com desconto. Por quê? Porque aí a gente tem um grupo onde ele tem um saldo de grupo sempre sólido, sempre robusto, e consegue entregar todas as contemplações que a gente quer que entregue. Tanto é que ele consegue entregar 2 delas por sorteio. Então, eu busquei métricas que nos beneficiassem como cliente, como investidor, e não que facilitassem a venda. Só que se qualquer outra administradora tenta colocar isso sem ter todo um conjunto de a estrutura para vender essas cartas contempladas, um conjunto de pessoas que estão investindo, que conhecem o motivo de estarem fazendo dessa forma e tudo mais, elas não conseguem preencher um grupo desses. Então, a criação do grupo ela foi uma consequência de uma construção aí ao longo dos últimos 20 anos dessa metodologia de investimento até chegar nessa massa crítica de pessoas para conseguir formar um grupo inteiro em conjunto. Mas baseado nessa métrica que a gente segue de acordo com os seus estudos, esse grupo ele não seria um pouco limitado pelo fato de quase todos que estão aqui dentro terem o objetivo de apenas ter fins lucrativos com as cartas? Justamente pela maioria ter esse objetivo, acaba tendo uma minoria que se dá conta de que esse grupo é muito bom também para os outros objetivos, como, por exemplo, ofertar lance para tirar essa contemplação o quanto antes e utilizar o crédito. Ofertando lance, a gente não vai conseguir vender essa carta no mercado com lucratividade, porque esse lance realmente ele come um pedaço do lucro. Só que a gente consegue sim fazer essa contemplação com um custo muito melhor do que outras oportunidades de financiamento. Então, para quem quer construir, para quem quer comprar um imóvel com certa pressa e tudo mais, acaba sendo uma forma mais barata de contemplar do que outros grupos mais comuns que tem aí no mercado. Então, enquanto
como eu estava falando, tem grupos que estão contemplando com 40%, 45% de lance, usando algumas estratégias. No grupo exclusivo, eu estou conseguindo contemplações na casa ali dos 35%, 38% do valor do crédito. Maurício. Fabrício, seria aí a parte aí da prestação aí, prestação cheia, né, e não 50%, né, meia parcela. Eu vejo que você fala, né, que na venda, né, na revenda da carta contemplada, seria mais fácil da aceitação do comprador final, né? Uhum. Só que, por outro lado, se eu não estou pagando, se é um grupo de investimento, eu estou pagando, se não é meia parcela, eu estou pagando o dobro da parcela, para o meu investimento na revenda da carta, eu vou ganhar bem menos. Sim. Então, eu não vejo aí se é tão vantajoso a parcela cheia, né, para investimento. Não, para investimento a parcela cheia é muito melhor. E eu vou te dizer por quê. Se tu pegar um grupo de meia parcela, tu pode procurar qualquer outra administradora ou pode achar as que fazem isso ostensivamente, tu vai ver que tu vai ter um grupo com 3.000 participantes. Em 200 meses, em 200 e poucos meses, a probabilidade de a tua carta entre 3.000 ser sorteada pelo sorteio, ela é mínima. Ela é ínfima, porque a maioria está concorrendo no sorteio. A maioria nem sabe nem fazer essa conta e nem sabe que tem 3.000 participantes no grupo dela. Então, a pessoa entra num grupo com 3.000 pessoas concorrendo com ela para esperar pelo sorteio, que nunca vai vir, porque em 200 meses só 200 cartas vão ser contempladas pelo sorteio. Então, no momento que tu entra num grupo que tem 650 participantes, onde 430 vão ser entregues pelo sorteio necessariamente, tem outra métrica. Ou seja, não adianta nada tu pagar pouco, mas tu nunca tem lucro. Sei. E esse grupo, ele contempla, em certo ponto, ele contempla o lance livre? Ela sempre contempla o lance livre. As entregas são uma pelo sorteio, uma pelo lance livre e depois a segunda entrega do sorteio. E aí, tendo saldo, entrega as outras por lance livre. Teve o terceiro mês de um dos grupos, a gente teve 6 entregas, 2 pelo sorteio e 4 pelo lance livre. Então, é um grupo que traz resultado. É isso, é exatamente o que eu expliquei antes, de que as administradoras, elas tentam vender uma suposta facilidade, meia parcela, é barato, é melhor, tu vai pagar menos e quando tu contemplar, tu vai lucrar muito mais. Só que na prática, isso não acontece, porque a probabilidade disso acontecer é minúscula. E eu fiz um grupo onde eu faço os meus investimentos e o que eu quero é lucro. O que eu quero é ganhar dinheiro. O que eu quero é contemplar pelo sorteio e vender a carta com lucro. Então, eu preciso que a probabilidade haja a meu favor. Basicamente, o que esse grupo faz é isso. Possibilitar uma probabilidade absurdamente maior do que qualquer outro grupo que tenha por aí. Maicon. Fabrício, Tudo esse bom? grupo da Mega Combo, ele permite, com esse consórcio que é pela Rodobens, eu utilizar o consórcio para comprar um bem que já é meu, para que eu possa alavancar e usar esse recurso para outros investimentos? Não. O que é teu, é teu. Tu não pode comprar o que já é teu. O que tu pode é fazer esse consórcio no nome do teu pai e tu pagar as prestações para ele e ele comprar com o consórcio que tu está pagando indiretamente, ele comprar o teu imóvel. Entendi. Tu pode usar um parente, pode usar um amigo, mas tu não pode tirar em cima do próprio bem. O Banco Central proíbe esse tipo de operação. E se tu procurar um pouco, tu até vai achar empresas que te dizem que tu pode fazer isso. E na prática, o que elas fazem?
elas simulam uma reforma em cima do teu imóvel e te liberam esse dinheiro. Só que elas fazem isso passando vista grossa à regra do Banco Central, e elas preferem fazer isso irregularmente e, eventualmente, quando são pegas por amostragem, pagar a multa, do que não fazer. Eu prefiro andar do lado correto da linha e não incentivar esse tipo de operação. Mas, enfim, tu consegue fazer ela colocando mais pessoas, e aí só tem que ver se vale a pena também a questão do ITBI e todos os custos que tu vai ter nessas operações imobiliárias. E essa situação que você colocou não seria válido, cairia na mesma situação entre eu fazer uma venda para minha esposa, se a gente estiver casado por comunhão parcial de bens, daria na mesma, né? Sim, daria na mesma. Não, perfeito. Obrigado. Isso aí. Aline. Boa tarde, Fabrício, tudo bem? Tudo bom? Então, tá bom. Eu assisti o seu curso e ficou uma dúvida. Esse consórcio da Rodobens, eu posso utilizar esse valor para várias coisas, né? Eu posso utilizar para comprar uma casa, eu posso utilizar para construir, eu posso utilizar para várias coisas. Sim. Eu posso também, o que fiquei na dúvida, eu posso também, quando eu for contemplado, pegar esse dinheiro e investir em uma outra coisa? Não, o dinheiro, quando é contemplado, ele é automaticamente investido num fundo de renda fixa no banco onde o grupo tem conta. Mas tu não consegue pegar o dinheiro, a não ser quitando realmente o consórcio ou vendendo a carta com lucro, e aí tu pega esse lucro da venda e não o valor do crédito em si. Tá, e qual que seria a porcentagem ele sendo contemplada, né? Você falou que o dinheiro ficaria investido, certo? Isso. Aguardando o quê? Ficaria investido, é uma opção minha ele estar investido ou é até ser vendido? Eu não entendi. Ele é automaticamente investido no momento em que tu contempla. Enquanto tu não utilizar a carta para comprar algum imóvel ou vender ela para outra pessoa fazer isso, o dinheiro está lá rendendo. Então, o teu crédito, que era de 100 mil, vai ser 101, 102, 113 e 100, 104 e 200, e vai aumentando mês a mês. Tá, com que porcentagem mensal? É renda fixa. Então, nesse momento, está pagando por volta de 1% ao mês. Tá bom. Isso obrigada, aí. Viu? De nada. Audicleia. Então, eu gostaria de saber se eu pegando o crédito, sendo contemplado, claro, por qualquer meio, sorteio ou lance, se eu posso utilizar uma parte dele e outra parte dele, ou eu tenho que pegar tudo para utilizar de uma vez só? Não, tu pode comprar um imóvel de menor valor do que o crédito que tu tem, enquanto o restante fica lá rendendo, disponível para eventualmente tu comprar um segundo imóvel, se for o caso. Uhum. Ou construir. Sim, ou construir também. Tá bom, era só essa dúvida. Obrigada. De nada. Luiz. Fabrício, tudo bem? Tudo bom? Joia. Eu gostaria de conversar com você a respeito, né, com vocês todos, né, a respeito da saúde financeira do grupo. Por exemplo, para cumprir essa missão, esse grupo, por uns cálculos rápidos que eu tentei fazer aqui, ele teria que ter aproximadamente umas 400 cotas vendidas para ele cumprir essa missão logo na primeira assembleia. E, na verdade, precisa ter mais do que isso. Tá. Para cumprir 3, precisa ter aquele valor da parcela para cumprir os 300 mil, né? Isso. Isso independente do valor que alguém vai dar de lance. De repente, o cara dá 50 mil de lance. Que ajuda a compor o grupo. Ajuda a compor o valor do grupo. E compensa qualquer eventual inadimplência e coisa que sempre acontece num grupo dessa quantidade de pessoas. Entendi. E então, existe uma possibilidade de, nas primeiras assembleias, essa missão não ser cumprida
O que você pode me dizer sobre isso com relação aos grupos que já estão ativos desse formato? Nós temos, agora está sendo aberto o 3º grupo desse formato. O primeiro e o segundo grupo tiveram todas as entregas, e um deles, o segundo grupo, o 1984, no 3º mês dele, a gente teve 6 entregas, 2 pelo sorteio e 4 pelo lance livre, justamente por conta dessa boa saúde financeira do grupo. O que acontece? A gente está em cima de um grupo onde os participantes estão entrando com um objetivo sólido. Seja nós querendo contemplar pelo sorteio para vender a carta com lucro, seja aqueles que entram, esse grupo está contemplando com lances bons e eu quero dar um lance para contemplar e tirar logo a minha contemplação. Então, são pessoas que estão entrando com convicção no grupo e com isso não vão... o grupo acaba tendo uma solidez maior do que a média. Tanto para o caso de administradoras normais, que vendem os seus planos e as pessoas já entram sabendo o que querem, quanto sem comparação com planos de banco, onde muitos entram só meio que empurrados pelo gerente e acabam largando logo em seguida. E aí sim gera uma série de problemas de inadimplência. Então, Agora, só para tirar um pouquinho da angústia, iniciando, como é o meu caso, por exemplo, que eu iniciei com 3 cartas. A nossa angústia é até contemplar uma delas. Sim. Porque a partir de então, você começa a retroalimentar, né? Isso. É como se fosse uma cascata, né? Que a água cai, você retroalimenta para que a cascata caia cada vez mais forte. Isso aí. Até que chegue um limite que não há mais necessidade de ficar comprando infinitas cartas, não? Eu comprei 10 agora, recentemente, tinha comprado 10 no grupo anterior, e assim vai indo, justamente por essa questão de retroalimentar, à medida em que mais condições de pagamento de prestação eu tenho, mais cartas eu faço para fazer o giro cada vez maior. Alexandre. Eu sou novo nessa linha de consórcio aqui, estou começando a querer entender, né, todos os assuntos envolvidos, enfim, e estou vendo que esse grupo é bem interessante. Então, eu tenho algumas dúvidas, assim, até... Por que Rodobens, não outras empresas? E o que se fala de outras empresas que estão maciças no mercado aí, como Porto Seguro, por exemplo? Eu trabalho com a Rodobens, eu sou cliente da Rodobens há 20 anos. E eu sou representante da Rodobens há 18. A Rodobens, ela é uma das mais tradicionais administradoras, foi a primeira administradora a ter sorteio nacional, com transmissão via satélite para todo o país. Foi a primeira administradora a ter grupos de imóveis. Ela foi a primeira a começar a investir em tecnologia e sempre investiu cada vez mais em tecnologia. Então, todos os processos dela hoje estão digitais. Mas, principalmente, a Rodobens ela prima pela transparência e pelo foco total no cliente. Então, a Rodobens não tem planos com subterfúgios que a gente vê em outras administradoras. Eu não vou citar nenhuma administradora particularmente, tem algumas muito ruins, algumas muito prejudiciais ao cliente, mas tem também muitas muito boas, até com as quais eu eventualmente trabalho para outros fins. Para este fim, a Rodobens era a que melhor atendia por uma série de questões. Vamos lá. Além dessas todas da própria empresa em si, a Rodobens permite que a gente use os créditos em conjunto com outras cartas, mesmo que de grupos diferentes.
Então, se a gente faz uma carta de 100 mil, é um crédito baixo para comprar a maior parte dos imóveis que tem por aí hoje em dia. Só que o cliente que está comprando cartas contempladas, ele vai chegar e ele vai comprar 300 mil, 400 mil, 500 mil. Ele vai comprar um conjunto de cartas e com esse conjunto de cartas ele vai adquirir um imóvel. Então, com a Rodobens, a gente consegue fazer cartas pequenas e ainda assim ter liquidez nelas, porque a gente tem várias cartas pequenas para juntar num crédito maior. Se tu pegar qualquer administradora pequena e boa, tu pode não ter essa liquidez por falta de cartas contempladas disponíveis no mercado. Então, esse é um critério que basicamente inviabiliza usar para investimento qualquer administradora pequena, mesmo que muito boa. Que mais? A parte da facilidade do uso do crédito, a Rodobens é uma das melhores administradoras nesse quesito. Tem algumas que são muito ruins, muito burocráticas para conseguir usar o crédito. Mas basicamente é isso. Ela é administradora que há 20 anos eu conheço, que eu acompanhei o crescimento, que eu conheço as pessoas, que eu conheço os processos e que, na minha opinião, é a melhor do país. Apesar de outras também serem boas e poderiam ter sido uma opção se tivesse começado com elas eventualmente mais cedo, mas não foi o caso. Eu estou perguntando isso porque assisti às aulas e você disse que lá na aula que a taxa de administração é perto do rendimento que a gente pode ter nesse grupo, é irrelevante. Mas 30% de taxa de administração, tem outras cobrando metade do valor. Então, aí a gente vai para a parte da transparência. A Rodobens cobra a taxa de administração. E essa taxa de administração ela é um pouco maior no grupo exclusivo por conta das características dele mesmo. Agora, tu pega outras administradoras que têm taxa ali de 21%, 22%, e aí tu descobre que tem essa taxa de 21%, 22%, mas tem mais 5% de taxa de adesão que é diluída nas primeiras 12 prestações. Tem mais fundo reserva de 3%. Tem mais isso, tem mais aquilo. Outras administradoras diluem os custos em outros termos para parecer ter uma taxa menor, mas na prática tem uma taxa igual ou muito semelhante. Outra coisa é que algumas administradoras colocam os valores de taxa mais baixo, mas quando tu vai usar o crédito, e as pessoas que usam aí sabem disso, quando tu vai usar o crédito, mas para fazer tal operação tu tem a taxa de vistoria, tu tem a taxa de avaliação, tu tem a taxa de visita do imóvel, e tudo isso é cobrado fora da taxa de administração que deveria cobrir isso. Então, no final das contas, o custo ele não é maior, ele é só mais transparente. Entendi. Quantos grupos nesse padrão já foram feitos? 2. Agora a gente vai estar abrindo o terceiro, abriu agora há 1 mês e meio atrás e vai rodar a primeira assembleia agora em outubro. Tá. Há quanto tempo, mais ou menos, é aberto cada grupo desse? Nesse momento, os 2 primeiros tinham um intervalo de 90 dias para ser concluídos, que é o prazo do Banco Central, para conseguir abrir um grupo. Esse último, a gente está abrindo ele em 70 dias. Nesse seu plano especial, qual o mínimo de cartas que seria interessante para esse investimento? Esse plano ele tem uma métrica de contemplação, uma probabilidade positiva. Então, mesmo com uma carta, ela é uma aposta onde as chances são a nosso favor. Então, mesmo com uma carta, vale bastante a pena fazer, porque eu penso da seguinte maneira: a pessoa que só pode fazer uma carta, ela não tem muitas outras opções de investimento. Ela pode fazer um investimento tradicional e vai colocar aquele dinheirinho lá na renda fixa, ou vai comprar uma açãozinha, um fundo imobiliário. E aquele valor é pequeno e vai somando, e vai somando, e vai somando, mas vai demorar muito até ser um valor relevante. No consórcio,
na pior das hipóteses, ela está pagando todos os meses e também vai demorar para ter um valor relevante. Só que ela está tendo o valor do crédito corrigido anualmente pelo INCC. Então, mesmo que demore, vai ser semelhante a um investimento tradicional. Só que como a probabilidade está a favor dela, de repente ela dá uma sorte, contempla mais cedo e dá um salto no patrimônio da noite para o dia. Agora, não tem dúvida de que quanto mais cartas, melhor, porque aí a gente se aproxima das médias das probabilidades. E aí sim, aí o resultado dispara. Porque, de início, eu pensava em entrar no consórcio justamente para comprar o imóvel e alugar, fazer a alocação do imóvel e com a alocação pagar a parcela. Sim. Essa era a minha primeira ideia. Só que agora, com essa nova possibilidade que você está mostrando aí, não precisa nem de comprar o imóvel. A gente pode ir aumentando o valor do patrimônio sem comprar o imóvel. Exatamente. E aí, o que eu tenho a te dizer sobre isso? No momento em que tu já começa o investimento com essa ideia de comprar um imóvel, tu já começa na frente em relação à mentalidade de investimento de longo prazo. Porque mesmo que tu faça um conjunto maior de cartas, certamente algumas vão demorar mais para contemplar. E elas não vão ser tão interessantes para vender com lucro. Só que se tu contemplar lá pela metade e tu usar esse valor para comprar um imóvel, tu tá na prática comprando ele, tendo metade do valor, e ele vai te render o aluguel integral, pagando o resto dele com o próprio aluguel. Então, é bom para o investimento, porque no conjunto tu vai ter aquelas que contemplam antes e tu lucra muito. E é bom para as cartas que demoram mais, porque tu também vai ter uma estratégia de saída que tu já estava pensando nela antes mesmo de conhecer a estratégia original. Olá, Fabrício, boa tarde. Tudo bom? Em relação a essas compra de carta contemplada, quem está comprando, eu imagino que passe por uma avaliação de crédito para poder a administradora saber se você vai ter capacidade de manter, né? Com certeza. As parcelas. Mas eu te pergunto, essa avaliação de crédito para quem vai comprar é a mesma para a avaliação que acontece quando a pessoa vai usar efetivamente a carta, ou há uma diferença nessas avaliações? A avaliação de quem está comprando uma carta contemplada, ela é maior do que a de quem já é dono de um consórcio e contempla ao longo do processo. Porque tu pensa o seguinte, uma pessoa que está chegando para comprar uma carta contemplada, ela já está assumindo uma dívida. E a administradora não tem nenhum histórico dessa pessoa. Enquanto que uma pessoa que está pagando o seu consórcio e é contemplada e vai usar, ela já comprovou a sua capacidade de pagamento com todos os pagamentos anteriores que ela fez. Tá. Eu estou querendo perguntar mais no seguinte sentido. Imagina eu, por exemplo, quero comprar uma carta contemplada. A administradora vai fazer uma análise. Mas em um momento eu compro, mas eu posso levar, sei lá, 2, 3 meses até efetivamente usar essa carta contemplada para comprar um imóvel, por exemplo. Não, no caso de tu comprar a carta contemplada, a análise já é feita no momento da compra da carta. Quando tu for usar ela, a tua análise como comprador já foi batida. Justamente eu estava com essa dúvida, porque vai que houvesse uma análise diferente, poderia alguém comprar e aí na hora de usar ter alguma restrição nesse momento e aí inviabilizar o Não, o que pode acontecer é ter restrição no imóvel que tu está comprando, no vendedor do imóvel que tu está querendo, isso sim, mas a tua análise já é feita na hora da compra da carta contemplada mesmo. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Pela expectativa, então, são 2 cartas contempladas por sorteios e 4 por lance. Não. Uma por sorteio, uma por lance livre e a segunda por sorteio. Aconteceu em um determinado mês de ter saldo para entregar 6 contemplações, mas não é a regra. A expectativa média do grupo são 3 contemplações. E na prática, a gente sabe que vão acontecer mais, porque como uma delas é por lance,
esse lance acaba injetando mais dinheiro no grupo, que acaba permitindo mais contemplações, que por serem por lance, meio que viram uma bola de neve isso. Mas as contemplações previstas são 3 no mês. Perfeito. As cartas que, porventura, venham a demorar mais tempo, aí, com a sua assessoria, você talvez no decorrer indicaria, às vezes, a gente dar um lance maior para tirar? Como é que ficaria isso? Eu, nas minhas cartas, eu costumo manter elas rodando e esperar pelo sorteio, mesmo que demore um pouco mais, a não ser que tenha algum outro negócio em vista que o lance valha a pena. Eu tenho essa possibilidade de comprar determinado imóvel, se eu der um lance de tanto, eu consigo tirar essa carta e vale a pena eu colocar ela ali, então. Então, nesse caso, eu ofertaria o lance. Se não, eu manteria só aguardando os sorteios mesmo. Pela sua experiência, para quem volta com expectativa de 6 cartas, por exemplo, uns 3 anos, você acha que consegue 2 contemplações? Pela experiência, lógico que não é. É difícil de falar. Eu diria que uma contemplação em 3 anos já seria bastante boa, mas levando em conta que tu pega 3 cartas, 6 cartas, e vamos jogar a média de contemplações para 6 anos, a gente espera que 3 delas contemplem antes de 6 anos. Então, 2 delas acontecerem até 3 anos não é fora das métricas que a gente espera. Não, obrigado. Para dar um exemplo mais específico, eu tenho um cliente que tem 18 cartas e ele contemplou 4 delas em 2 anos. A vantagem vai ser isso que eu te perguntei, né? Se conseguir entregar mais, tiver caixa para entregar mais, isso roda mais rápido. Né? Exatamente. E na prática a gente já viu isso acontecendo nesses grupos, mesmo eles estando bem no início, que não é coisa normal de acontecer, de ver acontecer nos grupos anteriores que não tinham essas características voltadas para o investimento. Mas o fato de ter prestação cheia em todas as parcelas, de ter menos participantes, a coisa acaba nos beneficiando também nessa situação aí. Ok, muito obrigado. Beleza. Audicleia. Então, surgiu uma pergunta. Eu gostaria de saber, já que você já está nesse ramo há um tempo, deve saber qual a média de lance que possibilita uma contemplação. Cada grupo tem a sua métrica. No grupo exclusivo, os lances estão na casa dos 76 a 80, 82 prestações. Entendi. Parcelas, no caso, né? Isso. Calculado sobre as parcelas. Tá bom, então. Calculado sobre as parcelas. Mas aí eu já te digo outra coisa que é fora do radar da maior parte das pessoas, porque se a estratégia é utilizar lance, a gente não entra nesse grupo através do plano linear. A gente entra nesse grupo através do plano degrau. O plano degrau, ele tem uma característica em que a taxa de administração ela é menor, mas ela está concentrada na primeira metade do plano, nas primeiras 108 prestações, o que significa que as últimas 108 não tem nenhuma taxa. E o lance ele é calculado de trás para frente. Então, quando a gente usa esse plano degrau, a gente vai ter prestações maiores na primeira metade dele, por conta da taxa estar concentrada nele, mas a gente vai pagar um lance que, apesar de ser o mesmo número de parcelas, em dinheiro é um valor menor, porque não está antecipando taxa. Então, para quem quer ofertar lance, a estratégia é um pouco diferente da estratégia de quem quer só esperar pelos sorteios. Tudo bem, Fabrício? Boa tarde. Tudo bom? Ô, Fabrício, me tira uma dúvida aqui. Eu tenho 6 cartas de consórcio, tá? Desse grupo novo? Não. Infelizmente, eu peguei vocês andando e eu tô seguindo você há pouco tempo. Vamos lá. Mas eu acompanho muito você, tá? Há uns 2 meses, eu fui contemplado no lance. Eu dei o lance, mas eu usei o lance embutido. Sim. Tá? Só que é o seguinte, o que eu percebi? Eu fui contemplado, tá? Eu fiz um teste, uma simulação, e eu fui contemplado. A minha intenção
Não, é vender a carta. Eu não quero usar o consórcio, eu quero apenas vender as cartas. Tá? Uhum. Eu percebi que o lance embutido me atrapalhou um pouco, viu, Fabrício? Porque tendo em vista que eu dei do meu dinheiro, eu dei uma parte, acho que 20 mil do meu bolso, e tirei da carta, né, o que pode ser tirado, que são os 30%. Ela caiu para, em média, 70 mil reais e não tem atrativo. Pra que comprar 70 mil reais? E qual administrador essa carta? Porto Seguro. E podia usar 50% embutido? Não, eu uso 30%. Sim, 30% embutido, mas tu deu um lance de 50%. 50%. O problema é esse. O problema é que um lance de 50% inviabiliza a venda, porque tu fica com muito valor pago, mesmo tendo usado embutido, tu está pagando a taxa sobre o valor todo da carta. Tu fica com muito valor pago frente ao crédito. E aí não sobra margem para lucro. Exatamente, que tirou muito da carta e caiu muito o preço. Falei, meu, e agora? Aí eu falei, não vou pagar, e voltou ao normal, né? Como você sabe. Então, é isso. Lance livre basicamente inviabiliza a venda da carta. Porque se tu pensar friamente, se tu consegue dar um lance livre e contemplar essa carta, qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Então, por que ele vai pagar ágil para ti? A gente vende a carta contemplada pelo sorteio justamente porque a pessoa não pode esperar pelo sorteio. Mas se ela tem dinheiro para dar um lance, ela vai pegar. A diferença é que um lance acaba sendo um valor de entrada de 50%, pelo menos. Enquanto com a contemplação pelo sorteio, de repente a pessoa está te dando uma entrada de 30%, que cabe no bolso dela, e esses 30% é tudo lucro no teu bolso. Oi, Fabrício, tudo bem? Meu nome é Caio, eu falo aqui de João Pessoa, na Paraíba. Opa, tudo bom, Caio? Parabéns aí pelo teu trabalho, estou acompanhando aí há uns dias, muito bacana. E como realmente eu tenho construtora, né? Então eu estou vendo nisso uma possibilidade de, eventualmente, eu conseguir, em algumas oportunidades, de repente, comprar imóveis, terrenos, na verdade, né? Para construção. Sim, sim. Eu queria te perguntar, até falando na questão da taxa de administração, que foi levantada agora há pouco, eu fiz um comparativo com a Porto, né? Porque eu tenho o meu carro segurado na Porto, então assim, já tenho um histórico com eles. Uhum. E a carta de consórcio dele de imóveis é para um grupo de 930 pessoas aproximadamente. Ele tem só um sorteio por mês, né? Diferente desse grupo que você está montando, que são 2. Uhum. Porém, lá a taxa de administração é de 19%. E mais a taxa de adesão deve ir para alguma coisa em torno de 23%, 24%. Eu não sei realmente se existe, ao final, essa questão de taxa de avaliação, de perícia, enfim, realmente essa parte eu não me aprofundei, não. Mas o fato de ser esses 30% no teu caso, você diria que é por conta do teu serviço que chega a esse valor? Não, é porque a Rodobens, a gente compra um Rolex e paga por um Rolex, e não por um Cássio. A gente compra, não desmerecendo a Porto Seguro, da qual eu sou, inclusive, acionista no mercado de ações, mas a Rodobens é uma administradora mais antiga, mais conceituada, com mais tecnologia e melhor no conjunto total dos serviços prestados. Agora, de novo, é indiferente a taxa de administração, porque não adianta pagar barato e a gente não ter as métricas de contemplação que a gente precisa. Tu vai concorrer com uma cota contra 930 no sorteio, enquanto no grupo exclusivo da Mega Combo, tu está concorrendo com 2 cotas no sorteio para 650 pessoas. No grupo exclusivo, tu sabe que todas as pessoas estão pagando prestação cheia. Então, tu sabe que o grupo vai estar robusto. Enquanto no grupo da Porto Seguro, tu sabe que eles fazem promoção e, de repente, boa parte desses participantes estão pagando meia parcela. Então, além de tu ter menos contemplações, menos chances versus a quantidade de participantes, tu ainda tem um grupo que é menos robusto também para entregar as contemplações extras por lance. Então, a curva de contemplação média do grupo acaba sendo pior ainda. Tu vai permanecer mais tempo
concorrendo com mais gente do que no grupo exclusivo da Mega Combo, onde, justamente por ter saldo robusto, são entregues mais contemplações do que as previstas. E aí, a cada mês, tu está concorrendo com cada vez menos participantes, numa velocidade de saída desses concorrentes muito mais rápida. Eu tenho só 2 perguntas rápidas. Na comparação com uma aplicação de CDI, sei lá, Tesouro Selic, no horizonte assim, de 3 anos, quão melhor seria a aplicação no modelo de consórcios do que tu lideras aí? No horizonte de 3 anos, eu não trabalho, porque eu não tenho como prometer que em 3 anos tu vai contemplar. Então, se tu contemplares em 3 anos, tu vai ter, sei lá, 10 vezes mais, 15 vezes mais do que qualquer renda fixa. O horizonte seguro seria 5 anos? O horizonte, para mim, é toda a vida, porque é um investimento onde, se tu vai levando pagamentos mensais ao longo do tempo, tu está formando patrimônio, juntando dinheiro regularmente, e este dinheiro vai crescer numa taxa maior de 3 a 8 vezes mais, dependendo do quanto de sorte tem de contemplar mais ou menos cartas cedo. Vai ter de 3 a 8 vezes resultado do que numa renda fixa tradicional. Desse grupo que você sugeriu, a gente entrar aí, cartas, o valor de R$100.000, até quantos anos para nós é rentável ser contemplado? Para vender a carta contemplada, uns 5, 6 anos. 5, 6 anos. Depois disso, a gente começa a não ter muita margem, porque o valor de entrada fica alto para quem compra. Mas a gente ainda consegue lucrar deixando a carta rendendo sobre o crédito todo, quando a gente contempla. A gente tem uma rentabilidade bem boa aí em cima de um crédito cheio versus 30%, 40% que a gente já pagou. Ou se não, comprar imóvel também e utilizar mesmo essa carta como alavanca. Né? Sim. E sendo contemplado, na média aí, que você, na tua experiência, até quanto tempo depois consegue vender a carta? No mesmo mês. No mesmo mês? Sim, eu estou lá na Mais Valor, a gente está com mais de 30 milhões de fila de espera ali e tem 1 milhão e pouco contemplando por mês para dar vazão. Entendi. No mesmo mês. Não, é muito... A procura é muito grande. Maravilha. E aí, só para eu entender, lá quando você faz o cadastro, o número de cotas que você vai colocar, isso é tudo, vai ser tudo, as cotas são todas no mesmo grupo. Isso, tudo no mesmo grupo. O último agora que a gente abriu desse grupo exclusivo. Tem outros 2 que já rodaram aí nos meses anteriores. Entendi. E agora está abrindo o terceiro com essas características. Boa. Entendi.